Hello pessoal, tudo bem? Eu sou a Suelen Mac e eu voltei aqui hoje para mostrar para vocês um outro lado meu, o do esporte paralímpico. Quero contar para vocês como que eu era uma sedentária e hoje sou uma atleta paralímpica maratonista. Quer continuar acompanhando essa história? Pega o seu cafezinho e vem comigo. A corrida e o esporte paralímpico, para mim, são duas coisas que têm tudo a ver. Elas estão totalmente interligadas e vai fazer sentido conforme eu for contando um pouco da história para vocês. Eu vou tentar ser breve e sucinta, e qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida específica, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo com certeza. Antes de tudo, para eu começar, eu tenho que explicar um pouco de como que eu me tornei uma atleta paralímpica, o motivo, né? Enfim, eu tenho baixa visão e que eu me lembre, desde os meus 4 anos, eu já tenho algumas doenças visuais que vieram me acompanhando e são diversas intercorrências que eu tive. Aos meus 21 anos eu descobri a doença degenerativa genética, que é chamada síndrome de Goldman-Fave, especificamente na retina. Mas ela traz outras complicações que eu acho que não vem ao caso eu especificar aqui no vídeo, porque não é o intuito do vídeo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, como eu disse, pode deixar aqui que eu respondo. Então, dos meus 21 anos, que foi quando eu realmente descobri a doença, até os dias de hoje, a minha perca visual foi bem grande. Atualmente eu tenho a chamada cegueira noturna. Durante o dia eu consigo fazer muitas coisas porque eu já estou muito adaptada a vários recursos tecnológicos. Eu acho que a tecnologia está aí a gente realmente se colocar e não deixar que as coisas se tornem limitantes para nós. Eu consigo fazer várias coisas sozinha, tomando sempre cuidado, não se prendendo ao medo. Eu acho que o X da questão para mim sempre foi esse. Penso que eu não tenho medo. Eu acho que o medo bloqueia demais. Pensando que eu tenho medo, eu nunca vou fazer nada. Eu quis falar para vocês de um modo bem geral sobre a minha doença, porque eu acho que não é bacana eu ficar dizendo porcentagens, enfim, dando um diagnóstico, porque eu não sou médica e eu acho que nem é interessante para ninguém ficar vendo diagnóstico aqui no YouTube. Por conta dessa limitação, eu tive que fazer várias adaptações. Isso é natural. Então, eu não dirijo, eu não trabalho fora. E isso, de certa forma, como eu sempre fui uma pessoa com muita liberdade, muito ativa, começou a me deixar muito deprimida ao longo dos anos. Ficava realmente muito tempo sozinha em casa e precisava desse sentimento de me sentir livre novamente. Sentimento de liberdade que, para mim, é um valor muito importante. Agora eu vou fazer uma conexão e eu espero que vocês entendam. Vou começar contrariando um pouco aquilo que todo mundo diz. Eu não tenho aquele super histórico de atleta. Quando era pequeno, eu jogava futebol, eu fazia natação, eu jogava vôlei. Não, eu não tenho esse histórico. Muito pelo contrário. Quando eu era pequena, adolescente, eu não fazia nada de esporte. Fugia da aula de educação física. Eu era aquela pessoa que quando via bola de vôlei, saía correndo. Eu nunca entrava no time de vôlei. O resumo da minha infância, da minha adolescência, não tem nenhum tipo de esporte. Eu era realmente totalmente sedentária. E isso continuou me acompanhando até na idade de adulta. Eu já cheguei a pesar mais de 26 quilos do que eu estou hoje. Eu não praticava nenhuma atividade física e eu não tenho aquela dita genética abençoada dos canela seca, os maratonistas, tal, que tem aquela predisposição para corredor, né? Então, depois de desmistificar toda essa questão da minha infância e da minha genética tão privilegiada, que vocês devem estar se perguntando: mas o que isso tem a ver? Por que você foi parar no esporte paralímpico? Eu vou te explicar, calma aí. Eu sempre achei muito lindo ver as pessoas correndo, mas eu não me via assim naquela situação. Eu achava que eu não ia ter aquela capacidade de correr. Aquela velha frase que todo mundo diz: nossa, mas eu não consigo correr nem um quarteirão. E eu também dizia. É que um belo dia eu virei pro meu marido e disse: vamos tentar, não sei o quê. 1º de janeiro de 2018,
A gente tentou pela primeira vez correr, ele foi junto comigo. Eu corri acho que um quarteirão e já morri, mas eu não desisti. Eu queria realmente aprender, eu tinha colocado aquilo na minha cabeça. E eu via que seria uma ótima oportunidade de eu sentir aquela liberdade novamente. Então, com a ajuda do meu marido, ele procurou uma pessoa, um treinador, que ele começou a nos ajudar, nos ensinar qual que era a forma que a gente tinha que treinar, como começar, enfim. Ele foi passando tal, e aí eu fui vendo que eu conseguia, que aquilo foi se desenvolvendo. Gente, eu era, tipo, bem devagarzinho mesmo. Às vezes a pessoa pensa assim, que eu já comecei correndo super rápido, mas não. Foi aos poucos, tudo é dedicação. É uma coisa que eu lembro, assim, nítido, é que tinha dias que eu chegava a sonhar que eu tava correndo. E sempre eu tinha isso, eu mentalizava, eu via a situação na minha mente para depois eu viver. Eu pratico isso até hoje nos meus treinos, nas minhas provas. E eu acho essencial ter essa consciência mental da corrida. E o ano de 2018 foi passando, tivemos a nossa primeira prova de 5 km, 3 provas de 21 km. Terminei o ano de 2018, eu e meu marido correndo junto. No ano de 2019, preparar para fazer nossa primeira maratona, que seria a Maratona do Rio em junho. E no meio dessa questão de preparação para a Maratona do Rio, começou com um novo treinador. E esse treinador veio assim com todo esse mundo paralímpico para mim. Me mostrou que eu realmente não sabia nada. Eu não tinha profundidade do que era, de como funcionava. Me explicou que eu teria que passar por uma classificação, muito criterioso, muito sério, feito pelo Comitê Paralímpico. Em janeiro de 2019, eu passei por uma classificação, levei toda a documentação que eu tenho, por médicos. É algo de muita responsabilidade e que realmente tem que ser assim. Então eu fiz a classificação, fui classificada na minha categoria. Primeira vez eu participei de uma competição de pista. Fiz 3 provas no Circuito Loterias Caixa da etapa São Paulo. Nunca tinha entrado nem numa pista de atletismo. E meu máximo, eu tava assim com o meu coração muito feliz pela oportunidade de estar ali, sabe? Eu saí de lá com 3 medalhas de prata, que pra mim valeram demais. Daí eu realmente mergulhei nesse mundo do esporte paralímpico. Eu vi a importância de cada atleta paralímpico, o quanto que eles representam na motivação de outras pessoas, de outros homens, de outras mulheres com deficiência. Quando a gente chega naquele universo e vê outras pessoas, a gente se sente representado. Eu coloco nesse lugar de poder ajudar outras pessoas para que elas se sintam representadas também por mim. A limitação, muitas vezes, está muito mais na nossa cabeça do que no nosso corpo. O ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. Então eu comecei a fazer da corrida algo muito importante para a minha vida. Me conectei comigo mesma, eu me conectei com a minha essência. Cada vez que eu corro, é como se eu encontrasse um pedacinho de mim. A corrida me desse aquele sentimento que estava me fazendo falta, de capacidade, de olhar para mim e acreditar que eu podia ir muito além. A cada corrida que eu consigo ir um pouco mais longe, um pouco mais rápido, é como se eu estivesse vencendo a mim mesma. Eu ganho um troféu, uma medalha, eu me dou essa medalha. Então, no ano de 2019, eu concluí a minha primeira maratona no Rio de Janeiro. Eu e meu marido fizemos a maratona do Rio de Janeiro. Depois, em agosto, eu conquistei a Maratona Internacional de Florianópolis. E essas foram minhas 2 maratonas até o momento. Tive várias outras provas de 10, de 21, de 15 quilômetros, de 5 quilômetros. Tive outra competição no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro. E sou extremamente grata por cada oportunidade que eu tive, pelo meu primeiro treinador, pelo meu treinador de agora, por todos que passaram pela minha vida. Eu sou muito grata pelas pessoas que somam. Acredito que esse seja só o começo de uma longa história que eu tenho no esporte. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma atleta paralímpica, de dizer que eu sou uma paratleta. Enfim, eu tenho muito orgulho de ter me superado.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha motivado o dia de vocês. Um grande beijo, nos vemos em breve.